And she also wrote these letters when she was little that we have kind of saying, I hope my daddy doesn't die. So there was some kind of... Even though he was a flawed human being, idol to millions, but a flawed human being nonetheless. But in her eyes, her dad was a god. And just to hear that she even felt that he might... E se as horas finais do rei não tivessem nada parecidas com a cena tranquila e solitária que o mundo conhece? Imagine uma filmagem secreta, capturada nos fundos de Graceland, mostrando Elvis Presley, ou Alvis como alguns o chamam, rodeado pela sua família, pela máfia de Memphis e até pela sua noiva Ginger, no exato momento em que ele partiu. Neste vídeo, desvendamos as novas imagens que finalmente expõem como Elvis Presley realmente morreu, um momento dramático e complexo que contradiz cada história que nos foi vendida durante décadas. Prepare-se para uma análise aprofundada e reveladora daquelas últimas 24 horas, da presença improvável do seu círculo íntimo e da verdade surpreendente sobre o dia em que nos deixou, 16 de agosto de 1977. Vamos mergulhar. E se as horas finais do rei não tivessem sido nada parecidas com a cena tranquila e solitária que o mundo conhece? Imagine uma filmagem secreta, capturada nos fundos de Graceland, que mostra Elvis Presley, ou Alvis, como alguns o chamam, rodeado pela sua família, pela máfia de Memphis e até pela sua noiva Ginger, no exato momento em que ele partiu. Nesta narrativa, desvendamos as novas imagens que finalmente expõem como Elvis Presley realmente morreu, um momento dramático e complexo que contradiz cada história que nos foi vendida durante décadas. Prepare-se para uma análise aprofundada e reveladora daquelas últimas 24 horas, da presença improvável do seu círculo íntimo e da verdade surpreendente sobre o dia em que nos deixou, 16 de agosto de 1977. Vamos mergulhar. Elvis Presley, o rei do rock, não era apenas um ícone do palco. Era um homem envolvido num mundo de privacidade, ritmo e um sentido tácito de rotina que definia os seus dias em Graceland. Durante a maior parte da sua vida, a sua casa foi um santuário onde a sua música, a sua família e os seus próprios ritmos pessoais se entrelaçavam. Mas as horas finais que levaram à sua morte prematura em 16 de agosto de 1977 desenrolaram-se com uma intimidade e tragédia que poucos poderiam ter imaginado. Nas semanas que se seguiram à descoberta do seu corpo, os rumores proliferaram. A ideia de que o rei tinha partido sozinho num quarto de hotel ou tinha sido visitado por uma figura misteriosa à meia-noite capturou a imaginação do público. No entanto, a verdade, como revelam as imagens e testemunhos recentes, é tanto comum quanto desoladora. Na noite em que ele morreu, a casa estava cheia de rostos familiares, a sua mãe, a sua sogra, os seus meios-irmãos e a máfia de Memphis, cada um desempenhando seu papel na vida diária do rei. Nenhum dos que faziam parte do seu círculo saiu de Graceland sozinho durante aquele período final. O primeiro sinal do inevitável foi a luz da manhã que se infiltrava pelas cortinas da sala de estar, onde Elvis acordou em 15 de agosto de 1977. Ele havia começado o dia com uma manhã tranquila, ao lado da sua filha, Lisa Marie. Embora fosse pequena, a sua presença na vida do rei era uma fonte de conforto e estabilidade. Ele também estava com Ginger Alden, a sua noiva, que havia optado por não morar com ele na época, preferindo manter o seu próprio espaço. O relacionamento deles sempre foi equilibrado. Embora o rei quisesse compartilhar a sua vida mais abertamente, Ginger tinha suas razões para se afastar, e o rei respeitava essa decisão. Naquela tarde, um ritmo suave de vida diária continuou. Às 22h30 daquela noite, Elvis e Ginger visitaram o Dr. Lester Hoffman, o dentista que vinha tratando dos problemas dentários contínuos do rei. O consultório do dentista era mais do que um lugar para exames de rotina. Era um centro para a equipa médica do rei, um local onde o pessoal e o profissional se interceptavam. O Dr. Hoffman, um rosto familiar, estava sempre de plantão, pronto para fornecer ao rei medicação para aliviar a dor, controlar a insônia ou acalmar as suas noites inquietas.
Quer fosse um sedativo para ajudá-lo a dormir ou uma receita mais forte para aliviar uma dor de dente, a equipa de saúde pessoal do rei estava sempre presente, mantendo um ritmo constante de cuidados que lhe permitia atuar, descansar e viver no seu próprio ritmo. Na manhã seguinte, em 16 de agosto, Elvis partiu para uma viagem, uma rotina que começava com o seu carro amado. Ele atravessou os portões de Graceland, acenando para uma pequena multidão que se havia reunido para se despedir. A última fotografia tirada do rei naquele dia capturou-o com uma camisa azul brilhante e um casaco preto, óculos de sol pousados na cabeça e um sorriso determinado. Essa imagem, congelada no tempo, tornou-se o último lembrete visível da vitalidade do rei. Mais tarde, naquele mesmo dia, enquanto o relógio na parede avançava para as primeiras horas da madrugada, o rei ligou para o Dr. George Nichipoulos, o seu médico pessoal. Às 2h15 da manhã, ele pediu analgésicos, uma receita que sempre fora parte integrante da rotina do rei. O Dr. Nichipoulos, um homem que acompanhava o rei há anos, compreendia o delicado equilíbrio da medicação que precisava ser mantido para o rei confortável e evitar complicações. Os 6 comprimidos prescritos destinavam-se a aliviar a sua dor e ajudá-lo a descansar. No entanto, na quietude da casa, enquanto jazia na sua cama, o corpo do rei estava vulnerável. As horas seguintes foram uma parte tranquila, comum e insignificante do dia. A casa permaneceu a mesma, com a máfia de Memphis e a família Presley presentes, e a equipa da casa continuando a sua rotina. À 1h30 da tarde, a respiração do rei abrandou e o seu corpo mergulhou no silêncio que sempre fizera parte da sua vida diária em Graceland. Não foi um evento dramático ou isolado, foi um momento tranquilo que ocorreu na companhia daqueles que o conheciam melhor. A tragédia daquele dia final reside no facto de que, para uma lenda viva, as horas finais foram comuns e preenchidas com rostos familiares, mas a perda foi ainda mais profunda porque não foi dramática, nem heroica, mas silenciosa. As últimas horas do rei foram uma rotina tranquila, quase mundana. Acordar com a sua filha, visitar o dentista com a sua noiva, atravessar os portões e, finalmente, nas primeiras horas da madrugada, ligar para o seu médico e tomar a sua medicação antes de mergulhar num silêncio eterno. À medida que as filmagens daquele dia se desenrolam, torna-se claro que a morte de Elvis não foi um evento sensacional e solitário, mas um momento tranquilo e humano, testemunhado por aqueles que cuidaram dele ao longo da sua vida. As suas horas finais, passadas no calor do seu lar, entre aqueles que o apoiaram, são um testemunho da realidade da sua vida em Graceland. A narrativa da sua morte, tal como veio à luz, é um lembrete de que mesmo as figuras mais celebradas são humanas, sujeitas aos mesmos processos naturais e momentos frágeis que definem cada vida. A noite desenrolou-se como uma quinta-feira comum, do tipo que a vida do rei em Graceland há muito ensaiava. Era pouco depois da meia-noite, quando Elvis, com a voz ainda a ressoar da atuação do dia, pegou no telefone e ligou para o seu meio-irmão Ricky Stanley. A tarefa de Ricky naquela noite era simples, mas crucial: ir buscar um novo suprimento de medicação na farmácia 24 horas do Baptist Memorial Hospital. Ao amanhecer, Ricky voltou com uma pequena sacola de pílulas, e o rei, com os olhos ainda pesados, deslizou-as para as suas mãos, os seus dedos tremendo apenas com o silêncio da casa. Às 4 da manhã, Elvis levou as pílulas à boca, o sabor do remédio misturando-se com o leve cheiro do ar noturno, que se infiltrado pelas janelas abertas. Ele não dormiu. As primeiras horas da madrugada eram uma dança familiar de dor e alívio, um ciclo que mantinha o corpo do rei e o próprio ritmo dos seus dias em equilíbrio. Ele queria o descanso que precisaria para o espetáculo que o aguardava em Portland na noite seguinte, um espetáculo que, por sua vez, alimentaria a digressão que mantinha o seu nome vivo em cada cidade. O próximo ato daquela hora da meia-noite foi uma chamada para o seu primo Billy e a esposa de Billy, Joe. Com um convite descontraído para visitar Graceland para um rápido jogo de raquetebol, Elvis ditou o tom de uma noite que, embora tardia, parecia comum. A bola saltava pela quadra, o baque ecoando nas paredes enquanto a chuva caía lá fora, batucando um ritmo constante, quase reconfortante, no telhado. Quando Billy expressou o desejo de que a chuva parasse, Elvis estendeu a mão e o tranquilizou com um sorriso. "Não há problema, eu resolvo."
A sua voz calma e cheia de fé parecia comandar o próprio tempo. Era como se a persistência da chuva desaparecesse com um mero pensamento. A chuva parou num momento milagroso, deixando a quadra seca e os jogadores imersos na sensação de que nada poderia impedir o seu jogo. Após o jogo, a dupla, juntamente com o rei, dirigiu-se ao piano atrás da quadra. Ali, Elvis interpretou 2 canções gospel, a sua voz tecendo cada letra com a mesma seriedade que ele havia demonstrado em cada fase da sua vida. Nesses momentos, rodeado pelas pessoas que mais importavam, o rei deixou o mundo desvanecer-se, o seu ato final tão profundo quanto a música que ele havia dado ao mundo. Elvis demorou-se no silêncio do início da madrugada, a sua voz subindo e descendo em harmonia com as teclas do piano que esperava pacientemente atrás da quadra de raquetebol. Um interlúdio espiritual fluiu para o verso seguinte, a urgência dos seus dedos ecoando o bater do seu coração. Quando o sol deslizou pelo horizonte, ele virou-se para a balada familiar Blue Eyes Crying in the Rain, a sua melancolia espelhando a tempestade que havia rugido lá fora. A chuva, embora tivesse parado nos momentos anteriores, parecia segui-lo para dentro da casa, uma percussão suave contra as paredes enquanto ele cantava pela noite. Às 5 da manhã, Ginger e o rei deslizaram silenciosamente para o seu quarto. O brilho suave de um candeeiro de cabeceira e o zumbido fraco da maquinaria da casa prepararam o cenário para a segunda dose da sua medicação prescrita. O Dr. Nick tinha sido o arquiteto dessas complexas misturas, muitas vezes deixando-as com a enfermeira Henley, cuja presença constante acalmava a mente de Elvis. As pílulas tinham como objetivo persuadi-lo a dormir, mas a noite tinha uma maneira teimosa de se recusar a ceder. Pelas 7, um segundo pacote completo jazia engolido no peito do rei, os seus olhos arregalados enquanto a luz se filtrava pelas cortinas. Rick, que havia assumido o seu turno do meio-dia às 3, havia lhe entregado a próxima dose, mas a necessidade de descanso parecia intransponível. Não havia Rick para ligar, então Elvis procurou a sua tia, Delta May Biggs, num acesso de irritação. Ele exigiu que ela contatasse o Dr. Nick. A hesitação da enfermeira, talvez uma preocupação com a alta dosagem, reteve-a a princípio, mas ela finalmente cedeu, entregando a Delta May um terceiro pacote, menor. Dentro estavam 2 Valmids e uma dose de medicação para insônia, uma mistura subtil projetada para levar a mente do rei à escuridão. Apesar da preparação cuidadosa, a batalha noturna contra a insônia persistia, um ciclo implacável que deixava o seu corpo esgotado e o seu espírito cansado. O dia se estendeu, mas a casa permaneceu um santuário de rotina. Lisa Marie dormia ao lado, a sua inocência um contraponto tranquilo à complexa dança da medicina e da memória. Os rostos ao redor, primos, amigos da família e funcionários leais, cada um movia-se nas sombras da sua vida, uma teia de humanidade que havia sido tecida por décadas. Os seus papéis eram claros, cuidadores, animadores, beneficiários de uma generosidade que há muito tempo fazia da casa uma peregrinação para fãs e amigos. Às 9h30 da manhã, o dia começou com o mesmo ritual que se tornara quase ritualístico para o rei. Elvis escorregou do calor da sua cama para o seu pijama bordado a ouro, o mesmo tecido macio que parecia guardar os ecos da sua infância e o peso pesado do seu presente. Ele acabava de terminar um terceiro pacote de medicação, uma mistura de Valmids e pílulas para insônia, e procurou outra dose de analgésicos que se tornara parte da sua rotina noturna. Ele também carregava um livro, Scientific Search for the Face of Jesus, de Frank Adams, apertado junto ao peito, um estranho talismã contra a solidão que às vezes o roía. Ele disse a Ginger que estava a ir para a casa de banho, uma afirmação que era quase uma piada pela maneira como mais tarde faria os seus fãs rirem. Contudo, por trás do humor jazia uma verdade que muitos nunca viram, uma prisão de ventre severa que o atormentava há anos, uma condição que às vezes transformava as suas visitas à casa de banho em sessões de maratona. Ginger, que havia observado o ritmo do seu corpo por anos, avisou-o gentilmente. "Não demores muito, Elvis", disse ela, uma frase que ecoaria nos dias seguintes. Elvis acenou com a cabeça, o seu olhar voltando ao livro enquanto ele passava pelo piano.
A casa de banho parecia um espaço pequeno e comum, mas para o rei carregava o peso de uma luta privada. Às 11h37, a rotina da manhã transformou-se num momento de horror imprevisto. Os passos de Elvis vacilaram. O quarto, outrora calmo, tornou-se o cenário para uma queda súbita e violenta. Ele escorregou no azulejo, o seu corpo caindo pesadamente no chão. O som da sua voz, a música que o havia acompanhado durante a noite, foi subitamente eclipsado por um silêncio cru e inesperado. O choque de Ginger foi imediato. Ela sentiu o peso do momento a comprimir como uma força física, os seus olhos arregalados, o seu coração acelerado. Ela chamou por Al Estrada, a sua voz um apelo desesperado que rompeu o silêncio. Al Estrada, o confidente de confiança da casa, respondeu rapidamente, correndo para a casa de banho para encontrar o rei no chão, sem resposta. A cena era sombria, uma figura familiar jazendo entre os cheiros da casa, o ar denso com o aroma de medicamentos e o eco fraco e persistente da chuva. Al Estrada ligou imediatamente para a ambulância e chamou a equipe de emergência. A ambulância chegou às 14h33 do quartel de bombeiros 29 do Departamento de Bombeiros de Memphis, uma unidade que havia respondido a inúmeras emergências ao longo dos anos. Os paramédicos, com rostos marcados por uma calma profissional, aproximaram-se da cena, os seus olhos percorrendo o ambiente familiar. Eles perceberam rapidamente que este não era um incidente típico, a gravidade da situação pairava pesadamente no ar. Eles começaram a avaliação, colocando monitores, verificando os sinais vitais e trabalhando para estabilizar a condição do rei. Al levou-o até a ambulância, as suas mãos apertando o volante como se todo o peso da casa repousasse sobre ele. Os paramédicos colocaram Elvis da maca, o ar à sua volta denso com o cheiro da casa, e partiram em direção à sala de emergência do Baptist Hospital às 14h56, uma distância de 7 milhas da casa. A ambulância moveu-se rapidamente, as sirenes da cidade aumentando e diminuindo enquanto passava por ruas familiares. Às 3h30 da tarde, um médico na sala de emergência declarou que Elvis havia morrido. O anúncio chegou com um carimbo de tempo que parecia quase mecânico. Após uma avaliação completa, a conclusão do médico era clara, a decisão dura e final. A notícia chegaria ao mundo na hora seguinte, pois o mundo não tinha escolha senão confrontar a realidade de que o rei não estava mais vivo. Às 4h, o mundo ouviu o choque, a tragédia de um homem que se tornara um símbolo de esperança e alegria. A notícia lida por milhões e recebida com uma respiração coletiva suspensa em silêncio atordoado. A tragédia que havia começado com uma rotina tranquila terminou numa perda súbita e desoladora. O rei, que havia encontrado conforto no amor que dava à sua família e às pessoas da sua vida, tornara-se um homem mortal, sujeito à morte inevitável. O dia que começou com música e medicação terminou com uma realidade abrupta e dura. O mundo teve que aceitar que mesmo alguém com a fama e a força de Elvis ainda era um humano mortal, vulnerável às mesmas forças que afetam todos os outros. Após o ocorrido, as reflexões começaram a surgir. A morte de uma lenda alterou tudo. Mudou a forma como as pessoas pensavam sobre o rock and roll, sobre a celebridade e sobre a profundidade da conexão humana. O legado do rei, outrora um ícone intocável, tornou-se um lembrete do frágil fio que nos une a todos. As filmagens, novas e reveladoras, mostram que mesmo uma figura tão duradoura como Elvis não pôde escapar à mortalidade. A história do seu último dia, com os seus ritmos comuns, a sua rotina complexa de medicação e a sua trágica conclusão, agora reside no cerne do seu legado duradouro. No coração desse silêncio, as imagens se fixam na casa de banho escura e tranquila de Graceland, um espaço outrora vivo com música e luz. A câmera move-se lentamente, capturando os azulejos gastos e o eco fraco de vinil antigo que ainda paira no ar. Parece quase um fantasma do lugar, um lugar que outrora ecoava com o riso e a canção do rei, agora envolto num silêncio que faz cada respiração parecer pesada. O primeiro quadro captura Ginger, a governanta, no momento em que ela descobre a cena trágica. O seu rosto, um mapa de choque e descrença, é capturado num momento que parece congelar o espectador.
Ela aperta um lenço, a sua respiração suspensa, os seus olhos percorrendo o chão numa busca desesperada por um sinal de que o rei ainda respira. A câmara permanece nela, focando-se naquele subtil lampejo de descrença, na forma como os seus ombros tremem ligeiramente, como se o peso do que acabara de ver fosse demasiado para suportar. O próximo quadro mostra a mudança para a porta, onde Austrada aparece enquanto o sol da tarde se inclina pelo corredor, projetando longas sombras no chão. A sua silhueta é inconfundível, a mesma forma que havia vigiado o rei por anos. A câmara captura o seu passo medido, os passos lentos e propositados, que mostram uma vida imersa na rotina e familiaridade com o estranho e o comum em Graceland. Enquanto ele fala, a sua voz é calma, mas urgente. Temos que pedir ajuda. O som das suas palavras ecoa no silêncio, um lembrete austero de que mesmo uma lenda pode precisar de uma mão. Austrada ligou imediatamente para a ambulância e chamou a equipa de emergência. A ambulância chegou às 14h33 do quartel de bombeiros 29 do Departamento de Bombeiros de Memphis, uma unidade que havia respondido a inúmeras emergências ao longo dos anos. Os paramédicos, com rostos marcados por uma calma profissional, aproximaram-se da cena, os seus olhos percorrendo o ambiente familiar. Eles perceberam rapidamente que este não era um incidente típico. A gravidade da situação pairava pesadamente no ar. Eles começaram a avaliação, colocando monitores, verificando os sinais vitais e trabalhando para estabilizar a condição do Ray. Al levou-o até à ambulância, as suas mãos apertando o volante como se todo o peso da casa repousasse sobre ele. Os paramédicos colocaram Elvis na maca, o ar à sua volta denso com o cheiro da casa, e partiram em direção à sala de emergência do Baptist Hospital às 14h56, uma distância de 7 milhas da casa. A ambulância moveu-se rapidamente, as sirenes da cidade aumentando e diminuindo enquanto passava por ruas familiares. As filmagens continuam, mostrando a mão de Al a estender-se para o seu telefone, a linha a zumbir enquanto ele disca o seu próprio número. Lisa Maria atende e juntos eles orquestram uma reunião frenética da equipa, rostos uma mistura de horror e dever. Este momento, como a câmara mostra, está congelado no tempo, um instante que será para sempre lembrado nos olhos de quem assistiu às notícias e viu os rostos que prendiam o ar com medo. Os paramédicos chegam em uniformes brilhantes contra o brilho ténue da casa de banho. Os seus rostos são estoicos, a sua respiração constante, enquanto se movem com uma precisão quase ritualística, cada movimento ecoando os acordes finais de uma canção que outrora preenchia a casa. As filmagens capturam uma pausa subtil, um olhar para a traseira da ambulância, um momento que sugere algo perdido ou esquecido. Este breve lampejo torna-se um lembrete assombroso de como até mesmo profissionais treinados podem sentir o peso do invisível. A ambulância parte então, as suas rodas rangendo sobre o pavimento em direção ao Baptist Hospital. A câmera mostra a maca embalando Elvis, o peso de um caixão carregado com reverência. Os paramédicos trabalham com um ritmo que parece sincronizar com o batimento silencioso do coração do rei. As suas mãos movem-se cuidadosamente, cada toque uma homenagem silenciosa ao homem que tocou milhões. Nas filmagens, um paramédico levanta a mão ao ombro do rei, colocando-a gentilmente, um gesto que fala de uma reverência que vai além da narrativa oficial. A câmera captura o abrandar do olhar do paramédico, uma dica de conexão pessoal, que sugere que por trás do uniforme estava um homem que se tornara mais do que um símbolo. Ele era um homem que havia dado algo ao mundo, e agora era simplesmente mais uma perda. Quando a ambulância chega ao Baptist Hospital, as filmagens recuam para revelar um corredor branco estéril, um forte contraste com o calor da casa. A ambulância está estacionada em frente à placa que diz emergência. Os paramédicos saem, a maca carregando o peso do caixão do rei, e um médico entra com um aceno solene. Um close-up do rosto do médico é mostrado enquanto ele fala. Ele teve um ataque cardíaco, escorregou num chão molhado. As palavras cortam as filmagens como uma cortina final, um lembrete de que a história do rei não estava envolta num grande espetáculo, mas na verdade tranquila e inevitável da mortalidade. As filmagens também revelam uma pequena, quase invisível, mancha de água no chão, uma pista subtil de que o chão estava molhado no momento da queda.
Aparece como uma pequena, quase imperceptível marca, mas no contexto do vídeo torna-se um símbolo profundo. Mostra que até as estrelas mais brilhantes podem cair, não de uma galáxia distante, mas de uma casa de banho simples e privada. A câmera, então, mostra a viagem de volta para a casa, a maca rolada sobre o piso da dor, os paramédicos movendo-se com reverência e as portas da ambulância fechando-se sobre o silêncio que outrora foi o lar de uma lenda. As filmagens, silenciosas e profundas, contam uma história que as palavras não podem capturar completamente. Ela traz à vida a realidade silenciosa de que, não importa quão brilhante seja uma estrela, chegará o dia em que as luzes se apagam. Ela lembra aos espectadores que por trás das manchetes e dos elogios estava um homem que poderia escorregar num chão molhado e morrer. Que a história do rei não termina com aplausos, mas com o silêncio de um funeral numa casa privada. As rodas da ambulância finalmente cessam o seu ritmo contra o pavimento, enquanto os paramédicos pisam a rua. As suas botas atingem o concreto irregular, ecoando o silêncio que agora paira sobre o alpendre tranquilo. Dentro da casa, o ar parece mais denso, cada respiração pesada pela perda que se instalou em cada canto. Uma única voz rompe o silêncio, um homem mais velho, o seu rosto marcado pela dor, os seus olhos ainda fixos na porta fechada. Ele sussurra, quase inaudivelmente, saiam. É uma ordem, um apelo, uma última diretiva. Os membros da família, ainda envoltos em choque, trocam olhares que falam mais alto que palavras. Eles movem-se como um só, saindo da casa que outrora fora um palco para uma lenda. O mundo lá fora, com o seu ruído comum, parece mais alto agora. O eco dos aplausos substituído pelo barulho dos sapatos na calçada. A família reúne-se na entrada da casa, a casa escurecida, um testemunho silencioso do fim de uma era. O vento redemoinha em torno das janelas partidas, trazendo consigo o leve cheiro do interior da casa, uma mistura de vinil antigo, madeira polida e o eco persistente da música de Elvis. Os seus passos na gravilha parecem quase deliberados, cada pausa um momento para absorver a gravidade do instante. Atrás deles, os pneus da ambulância sibilam enquanto o veículo finalmente parte, deixando um rastro de silêncio que se estende em direção ao campanário da igreja. De volta para dentro, a casa permanece fechada no seu próprio luto privado. As paredes que outrora vibravam com os acordes de uma vida vivida sob os holofotes, agora absorvem o silêncio de uma noite final. A sala de estar, outrora viva com risos e atuações, parece um mausoléu. A família senta-se em volta do velho sofá, os ombros tremendo, as suas vozes baixas. A cena é quase cinematográfica, a quietude tão completa que parece uma pausa numa longa e sinuosa bobina de filme. O único som é o zumbido fraco do frigorífico e o tic-tac de um relógio que já não tem tempo a perder. Do outro lado do mundo, as luzes da cidade cintilam contra o céu noturno, como em reverência. O Hospital Baptist, o mesmo lugar onde um médico solene havia proferido as últimas palavras de uma vida, prepara suas portas para o próximo ato. Enfermeiras em batas brancas nítidas arrastam-se pelo corredor, os seus sapatos fazendo um clique rítmico contra o chão polido. O cheiro de antisséptico mistura-se com o suave aroma do ar noturno que se infiltra pelas janelas ligeiramente entreabertas. A sala de emergência do hospital, geralmente um lugar de atividade frenética, parece estranhamente silenciosa após o evento. A família, tendo saído da casa, é conduzida em direção à ambulância. Os seus rostos estão pálidos, os seus olhos desfocados. Uma delas, uma jovem, segurando uma foto emoldurada do seu pai, estende a mão aos paramédicos. Os seus dedos trêmulos parecem conter o peso de uma vida inteira naquele único gesto. Os paramédicos, acostumados a tratar o corpo como um caso médico, tratam a família como seres humanos num momento que exige compaixão. Um paramédico coloca a mão no ombro da mulher, oferecendo uma tranquila garantia que é quase mais necessária do que o procedimento médico. Lá fora, uma pequena multidão se reúne. Jornalistas com microfones, alguns com câmeras já ligadas. Os seus rostos são profissionais, mas as linhas nas suas testas são profundas, a seriedade nos seus olhos a sugerir a gravidade do momento.
O silêncio nas ruas é quebrado pelo murmúrio de perguntas sussurradas. Um dos repórteres, a sua voz mal um sopro, pergunta: "Pode dizer-nos o que aconteceu?" O paramédico, sem qualquer hesitação, relata os detalhes: a queda, o chão molhado, o ataque cardíaco súbito e a explicação de que as palavras do médico tinham sido uma cortina final, encerrando a história de uma estrela cujo coração falhara. O repórter acena, a sua caneta arranhando, enquanto ele escreve as palavras que mais tarde se tornariam uma manchete. Dentro da casa, a sala de estar permanece. A família senta-se com as cabeças curvadas, os olhos fechados numa oração silenciosa. O ar parece denso com memórias, como se as próprias paredes estivessem a guardar o seu luto coletivo. As vozes da família, embora baixas, ecoam nas paredes, cada palavra um fio tecido na tapeçaria da história da casa. Foi simples, sussurra a mãe. Um chão molhado. Um humano. A sua voz é suave, quase uma canção de embalar, um lembrete delicado de que o mundo é um lugar frágil, onde até os maiores seres podem escorregar. A partida dos paramédicos é lenta, os seus passos ecoam pela calçada. A ambulância, agora vazia, brilha fracamente na noite, um pequeno farol da vida que havia transportado. As luzes do veículo tremeluzem como uma estrela moribunda. Os paramédicos, os seus rostos marcados pelo peso do dia, movem-se de volta para o hospital. O último momento, o último suspiro dos paramédicos na casa é capturado pela câmera. Registra uma cena que em breve se tornará história. Um momento onde a vulnerabilidade da humanidade é exposta. No hospital, o médico, o mesmo homem que havia falado sobre um ataque cardíaco, está em frente a uma cortina que emoldura a porta de emergência do hospital. Ele levanta a cabeça, olhando para a rua. Os seus olhos percorrem o horizonte, captando o brilho dos faróis da ambulância. Ele vira-se para os seus colegas e os seus rostos encontram-se num entendimento partilhado da história que se desenrolou. A sala de emergência do hospital, com as suas luzes brilhantes e máquinas zumbindo, torna-se um pano de fundo para a continuação da vida. As cenas finais, ambientadas dentro da casa, revelam um silêncio tranquilo, quase cerimonial. Uma única vela tremeluz na escuridão, a sua chama dançando com as sombras de um lar que se tornou um mausoleu para uma lenda. A família, agora de pé, partilha um último olhar entre si. Eles saem para a noite, deixando para trás o lugar que outrora ecoava com música, e partem, carregando o peso de uma história que permanecerá nos corações de todos os que se lembram do homem que foi chamado o Rei. À medida que a câmara recua, a casa permanece sozinha na noite tranquila. As luzes da ambulância desvanecem-se na distância. Um silêncio instala-se na rua, uma cortina final. A memória da noite, do chão molhado e do ataque cardíaco súbito permanece, um lembrete de que os maiores artistas também são mortais. A história, agora capturada nestas filmagens, continua a ressoar como um testemunho do frágil fio da vida que nos une a todos. À medida que a câmera recua, a casa permanece sozinha na noite tranquila. As luzes da ambulância desvanecem-se na distância. Um silêncio instala-se na rua, uma cortina final. A memória da noite, do chão molhado e do ataque cardíaco súbito permanece, um lembrete de que os maiores artistas também são mortais. A história, agora capturada nestas filmagens, continua a ressoar como um testemunho do frágil fio da vida que nos une a todos. À medida que a câmera recua, a casa permanece sozinha na noite tranquila. As luzes da ambulância desvanecem-se na distância. Um silêncio instala-se na rua, uma cortina final.